Esteja orando para essas crianças, mãe. Esteja orando para as nossas crianças. Nosso Senhor, porque o Senhor é especial e é. Então, nesse instante, eu também mandamos as crianças para que o Senhor nos abençoe com a sua vontade, com a sua beleza. E, por da vontade do Senhor, abençoe também a todos que estão aqui reunidos. Grandes, pequenos, os oficiais, os diáconos, os serviços. Senhor, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Essas crianças, para que elas tenham paz e sabedoria para seguir o caminho dos seus pais. Muito obrigado. Estamos orando em nome de Jesus. Amém. Querido, eu vos saúdo nessa noite na graça e na paz do Rei Jesus. Amém? Você que nos visita, seja muito bem-vindo nessa noite. Que o Senhor te fortaleça mais uma vez neste lugar. Salmos de número 42. Não fala nada que você já não conheça. Salmos de número 42, verso 1 e verso de número 2. Salmos de número 42, verso 1 e verso de número 2. E acompanhe na sua Bíblia. Salmos de número 42, verso 1 e verso 2 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Querido, o salmo que nós acabamos de ler, ele dá início ao segundo livro dos Salmos. Porque se você não sabe, o livro de Salmos, ou o inário de Salmos, é dividido em 5 sessões ou 5 livros. O primeiro livro começa do capítulo 1, vai ao capítulo 4, do número 1 ao Salmo de número 41. O segundo livro vai do Salmo 42 ao Salmo 72. O terceiro livro vai do Salmo 73 ao 89. O quarto livro vai do Salmo 90 ao 106. E o quinto livro vai do Salmo de número 107 ao 150. Nos tempos bíblicos, ou nos primórdios, o livro de Salmo é dividido em 5 rolos. Então é por isso que é contado 5 sessões de Salmos. É interessante que cada final de cada sessão, ou cada final de cada livro, você vai encontrar assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém. Todo final da sessão dos 5 livros você vai encontrar tipo um prelúdio, tipo um estribilho. É interessante que este salmo, ele é chamado Salmo de Lamentação. Salmo de Lamentação. Pelo menos 5 vezes você vai encontrar nesse salmo o salmista dizendo: as minhas lágrimas
você vai encontrar o salmista dizendo: a minha alma está abatida. É considerado um salmo de lamentação. Em segundo lugar, este salmo é composto em meio a um momento de aflição. O local que foi composto o salmo, há uma divergência entre os teólogos, porque alguns vão dizer que este salmista estava no cativeiro. Este salmo é composto pelos filhos de Coré. Você quer saber qual é a função dos filhos de Coré? Depois você abre a sua Bíblia em 1 Crônicas e você vai ver quem são os filhos de Coré. A partir do capítulo 9, versículo de número 19. Eles eram guarda do templo e eles ministravam no templo. Esse salmo foi composto pelos filhos de Coré ou de Corá, como queira pronunciar. O ambiente que eles estavam, segundo os teólogos, era um ambiente de cativeiro. E aqueles que os levaram em cativo começaram a dizer para eles: o teu Deus, onde está? Apesar da aflição, ou além da aflição que eles estavam vivendo no cativeiro, ainda tinha afronta. Eles teriam que suportar a afronta, porque volta e meia os seus inimigos olhavam para ele, ou aqueles que eles tinham sido levados cativo, dizia para eles: o teu Deus, onde está? Ele estava distante do templo. Ele não podia adorar a Deus. Por quê? Porque no tempo que nós estamos lendo este salmo, é diferente do tempo que este salmo foi escrito. Porque se adorava a Deus somente em Jerusalém, porque criam os hebreus que a presença de Deus só estava no templo em Jerusalém. Lá estava o sacrifício, lá estava a Arca da Aliança. Então, por isso que eles criam que a adoração perfeita só seria lá. É por isso que você vai ver o salmista dizendo: quando irei e me verei perante a face do meu Deus. Ele não podia ir, ele estava no cativeiro. E é interessante que dentro da tradição judaica existia pelo menos 7 festas. E pelo menos as 3 principais, todo judeu do sexo masculino era obrigado a ir anualmente na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa dos tabernáculos ou festa da cabana, como você queira pronunciar. Eles teriam que comparecer em Jerusalém para se apresentar no templo diante do Senhor. Mas segundo os teólogos, eles estavam em cativeiro e não podia ir. Então ele se sentia amargurado, ele se sentia oprimido, porque não podia estar justamente no lugar de adoração a Deus. Mas nós sabemos que no tempo da aliança é diferente. É Jesus que vai dizer para a mulher samaritana: vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Não seria no templo, não seria no monte, seria em qualquer lugar que tivesse reunido. Mas nesse contexto que nós estamos lendo, era necessário estar no templo em Jerusalém para adorar a Deus. É por isso que a gente vê o lamento do fundo da alma desses compositores. Eles estão externando aqui em forma de soneto, eles estão externando aqui em forma de poema, eles estão externando aqui em forma de poesia aquilo que eles estão sentindo internamente. Anelo pela presença de Deus. Desejo pela presença de Deus. E a pergunta é:
Será que nós temos este anelo? Será que nós temos esse anseio? Será que nós temos esse desejo pela presença de Deus? Como este homem, ou como estes homens estão sentindo no momento que ele estava compondo essa canção? Eles deixaram externar através do papel, do papiro, aquilo que eles estavam sentindo. Porque eles não podiam estar agora em Jerusalém para adorar a Deus no templo. Eles não podiam estar agora na festa da Páscoa, eles não podiam estar agora no Pentecoste, eles não podiam estar agora na festa das cabanas ou dos tabernáculos. E isto machucava o salmista. E ele vai usar duas figuras aqui para externar aquilo que ele está sentindo internamente. Ele vai usar duas figuras aqui para externar o que ele está sentindo internamente. Sede e coça. Duas figuras ele vai usar aqui como metáfora para explicar o que ele está sentindo naquele momento. Ele vai dizer como a corça suspira pelas correntes das águas. Algumas versões vão dizer como brama o corso pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede. Mas afinal, o que é sede? Afinal, o que é sede? Quando a gente entra dentro da biologia, a gente vai entender que sede é um dispositivo biológico ajustado devidamente em nosso organismo. Para quê? Para nos recordar da necessidade de hidratação. A sede nos foi dada por Deus dentro da nossa biologia para lembrar a mim e a você que nós precisamos de hidratação. Quando o nosso corpo necessita de água, involuntariamente, isto é, involuntariamente somos acometidos por uma sensação que nós denominamos como sede. E é interessante, se não fosse essa estranha sensação, certamente eu e você morreríamos desidratados. O salmista fala justamente desse processo biológico denominado sede para falar de sua necessidade de Deus. Ele está usando esse processo biológico para falar o que ele está sentindo naquele momento por Deus, a necessidade que ele está de Deus. O que o salmista desejava expressar através desta frase é que em seu coração existia uma força involuntária, arrebatadora por Deus, era mais forte do que ele. É por isso que ele vai dizer: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. O problema é que nós, como seres humanos, temos sede de tudo. Sede de sucesso, sede de fama, sede de se aparecer, sede de destacar. Mas a pergunta é: será que nós estamos tendo a maior sede que o ser humano precisa ter? De Deus? Porque, querendo ou não, nós temos sede. De qualquer uma coisa nós temos sede. Alguns têm sede de sucesso, outros de fama, outros de se destacar, outros de fazer uma viagem, outros de casar, outros de adquirir algo. Mas será que nós estamos tendo a maior sede que o ser humano precisa ter? Porque estes homens estão dizendo: a minha alma não tem sede de sucesso, não tem sede de fama, não tem sede de nada material, não tem sede de aparecer, não tem sede de destacar. A minha alma tem sede de Deus. Ele vai falar de qual Deus ele está com sede.
Porque da mesma forma que hoje existem vários deuses por aí, no tempo do salmista também existiam vários deuses. É por isso que ele vai destacar: eu tenho sede do Deus vivo. Ultimamente você está tendo sede de quê? Ultimamente você está tendo sede de quê? Porque nós estamos aprendendo com este homem que ele está usando uma figura biológica aqui para denominar aquilo que ele está sentindo por dentro. E a gente sabe que quando a gente está com sede, a boca seca, parando de salivar, a língua começa a se apegar ao céu da boca, e aprendemos dentro da medicina que a sede mata mais rápido do que a fome. Será que nós não estamos morrendo por falta de água da vida na nossa vida? Será que nós não estamos morrendo por falta de água espiritual na nossa vida? Porque ele vai dizer: assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É a primeira figura que ele vai usar. É de um ajustamento biológico que nós necessitamos dele para nos hidratar. Sede. Sede. Mas se nós tivéssemos sede de Deus, o tanto que nós temos sede de tantas outras coisas. Se nós tivéssemos. A gente tem sede de tantas outras coisas, mas raramente temos sede de Deus. Porque se a gente tivesse sede de Deus como este homem está sentindo, volta e meia nós entrávamos no quarto secreto e falávamos com ele. Quando estou falando disso, eu me lembro quando Deus vai usar a boca de Jeremias e vai dizer: como eu tenho saudade de vocês. Quando você se tornava obsequiosa no deserto, Deus usa a boca de Jeremias para dizer para o povo de Judá que sentia saudade da intimidade que o povo tinha com ele no passado, porque o povo no passado tinha sede de Deus, mas no tempo de Jeremias, a Bíblia vai dizer, Jeremias capítulo 2, versículo de número 43, no versículo de número 13, o povo havia trocado as águas de Siloé por cisternas rotas que não paravam água. Deus vai usar Jeremias no capítulo 2, verso 13, vai dizer: vocês trocaram as águas de Siloé por cisternas rotas. Só que ele vai usar outra figura aqui. Ele não vai usar só a figura da sede, ele vai usar a figura da corça. Mas afinal, o que é uma corça? Por que este homem justamente escolheu este animal? Poderia ter escolhido qualquer outro animal, mas qualquer outro animal não ajustaria tão perfeitamente naquilo que ele estava sentindo. O que é uma corça afinal? Ou melhor dizendo, o que é uma corça afinal? É um animal servídeo da família de mamíferos, ruminante acima de tudo, a quem pertence o veado, o alce e a rena. Que animal é esse? A altura varia de 95 centímetros a 135 centímetros, pesando entre 18 a 30 quilos. A pelagem desse animal, ou desse mamífero, ou desse cervídeo, como queira pronunciar, varia de cor e de comprimento, sendo curta e avermelhada no verão, e sendo longa e marrom acinzentada no inverno. É uma corça.
Os machos têm galhadas, perdem elas no inverno para recuperar elas novamente no verão. As fêmeas não. Mas por que o salmista está se comparando com esse ser vídeo? Por que o salmista está se comparando? Eu tive que pesquisar para entender o porquê que os filhos de Corá está comparando o que ele está sentindo com a coça. Porque ele vai dizer no versículo 1 como suspira a coça. Ou como brama a coça pelas correntes das águas. A primeira coisa que eu aprendo com a coça é que ela não bebe água empoçada. A primeira coisa que eu aprendo com a coça é que ela não bebe qualquer água. Se tiver um riacho aqui, se tiver um córrego aqui, ela passa por ele e vai até a nascente dele para tomar água da nascente, mas ela não toma qualquer água. É por isso que o salmista está dizendo, como suspira a coça pelas correntes, ela não bebe água parada. Ela não bebe qualquer água. Que tipo de água você está bebendo por aí? Que tipo de água nós estamos bebendo por aí? Porque estamos vivendo o tempo do evangelho deturpado. Porque nem tudo aquilo que fala no nome de Deus é de Deus. Nem tudo aquilo que se está pregando nos dias atuais tem a ver com, mas estão usando a Bíblia. Eu preciso dizer para você que nem todas as vezes que alguém usa a Bíblia, ele quer pregar a verdade, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Que tipo de água você tem vivido por aí? Porque estamos vivendo, não, é porque eu estava vendo na internet, o pregador falou assim, conversa, e a Bíblia falou assim. Não, você não precisa acreditar em mim, vai para a palavra, se não tiver assim, me chama de mentiroso, mas se for verdade, reconheça que você está precisando da água da vida como a coça. Porque preste atenção que o salmista vai dizer, como a coça suspira pelas correntes das águas, como suspira a coça pelas correntes das águas, ele está dizendo, ela não bebe qualquer água. Tem que ser corrente. Tem que ser corrente. Será que estamos sendo como os crentes de Bereia? A Bíblia vai dizer que quando Paulo chegou em Bereia e começou a pregar, os crentes bereanos iam lá e pegavam o pergaminho para ver se aquilo era verdade que Paulo estava falando. Será que nós estamos assim, bebendo água corrente? Ou estamos aceitando qualquer coisa, só porque está falando o nome de Deus? Se você entrar num centro espírita agora, você vai ouvir falando de Jesus lá, mas eu te pergunto, tem alguma coisa a ver com Deus lá? Se você entrar dentro de um terreiro de Umbanda agora, você vai ouvir falar de Jesus. Eu te pergunto, tem alguma coisa de Jesus lá? Cuidado, nem tudo aquilo que traz o rótulo de Jesus é de Jesus, nem tudo aquilo que traz o rótulo de Deus é de Deus. É por isso que os crentes de Bereia, enquanto Paulo estava pregando, a Bíblia vai dizer que eles ficaram examinando para ver se era aquilo mesmo. A primeira coisa que eu aprendo com a coça, ela suspira pelas correntes das águas, e acima de tudo águas correntes. A segunda coisa que eu aprendo com a coça é porque, segundo a ciência, ela tem olfato privilegiado. A ciência afirma que a coça consegue sentir o cheiro de água a quilômetros. Em vários metros ela consegue detectar o lençol freático. Há poucos anos atrás passou uma reportagem na África, onde havia tubulações que passavam uma água, um aqueduto de tubulação. As coças
cheirando, entendendo que ali passava água, elas ficavam pulando em cima das tubulações para ver se achava lá na frente a nascente. Globo Repórter, há alguns anos atrás, mostrou essa reportagem. De tanto que o olfato de uma corça era usado para detectar água. E é interessante que o nome corça do hebraico, sebe, quer dizer beleza. Da onde vem a palavra Dorcas? Elegante. Porque o andado de uma corça é perfeito, o andado de uma corça é elegante, o andado de uma corça é a coisa mais linda que existe. O andado de uma corça é firme, ela consegue escalar montanhas que nenhum alpinista consegue escalar. É por isso que Abacuque, no final do seu livro, vai dizer: o Senhor fez os meus pés como os da corça. Elegância, firmeza. Será que nós estamos conseguindo detectar esse cheiro de água da vida que nós precisamos? Será que o nosso olfato espiritual verdadeiramente está conseguindo captar esse cheiro de água que nós tantos necessitamos? Porque a segunda coisa que eu aprendo com a corça, o olfato dela é privilegiado. A terceira coisa que eu aprendo com a corça é que ela não aceita confinamento. Você nunca vai ver uma corça em um zoológico. Ela não aceita confinamento, ela morre até fim. Não foi criada para estar em cativeiro. Não foi criada para estar enclausurada. Não foi criada para estar presa. E às vezes há tantas coisas que nos prendem. Há tantas coisas que nos prendem às vezes. Às vezes nós estamos tão aprisionados, estamos morrendo aprisionados. E não estamos querendo reconhecer que estamos aprisionados por isso e por aquilo. Se tem uma coisa que se aprisiona o ser humano, se chama religiosidade. Se tem uma coisa que nos aprisiona, se chama religião. Quando Jesus disse assim lá em Mateus 11, a partir do verso 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele estava falando do peso da tradição judaica que era posta sobre o povo. Ele estava falando sobre o peso da religiosidade dos fariseus que estava sendo posta sobre o povo, e ele está convidando o povo: quer sair desse aprisionamento? Vem, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quantas pessoas, amados, que estão aprisionadas em religião. Se religião salvasse, não precisava de Jesus ter morrido na cruz. A corça não aceita viver aprisionada, enclausurada em um quarto escuro. Quando ela sente sede, a ciência vai dizer que ela começa a entrar em desespero. Sabe por quê? Porque a corça é o único animal, é o único ser vivo que não tem gordura de reserva. A corça é o único animal, ser vivo que não tem gordura de reserva. Quando ela vai ficando sem sede, passa alguns dias sem encontrar água, a sua pele começa a rachar. E ela começa a exalar um mau cheiro, e esse mau cheiro começa a atrair predadores que se alimentam de corça. Isso tem tudo a ver comigo e com você, irmão.
quando nós nos distanciamos da água salutar, quando nós nos distanciamos das correntes das águas da vida chamada Cristo Jesus, o cheiro mau chamado pecado começa a exalar. E vamos começar a atrair predadores, o inimigo das nossas almas, o adversário. Assim como a corça, apesar do mau cheiro, ela começa a atrair, porque a sua pele vai se rachando por causa do sol escaldante, ela não tem água para se hidratar. Então ela começa a atrair predadores como hienas, como leões, como coiotes que se alimentam de carne de caça. Aí a gente vai lá para Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aí a gente vê o apóstolo nos alertando: sede sóbrio e vigilante. Porque o vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. O mau cheiro da nossa carnalidade atrai predadores. É por isso que volta e meia nós precisamos dessas águas correntes. É por isso que volta e meia nós precisamos dessas águas. E a corça agora diz, a ciência, que ela começa a entrar em desespero. Ela bate o focinho no chão e começa a andar metro sobre metro, tentando detectar um lençol freático para ela começar a cavar. Porque ela pressente que está atraindo predadores, e muitas das vezes os predadores alcançam ela e começam a feri-la, porque ela tem que desabalar da carreira, tentar se esquivar dele, porque um predador só consegue pegar uma corça se for à espreita, por causa da sua velocidade, porque ela não corre em linha reta, ela corre fazendo zigue-zague e pulando. Quando ela bate as patas dianteiras no chão, a ciência vai dizer que ela salta 6 metros para frente. E ela vai se ferindo. E quanto mais ela se fere, o odor vai exalando do seu corpo e vai atraindo mais predadores. E o desespero começa a tomar conta dela. Porque ela não acha água. E quando o seu faro consegue detectar, ela parte na direção daquela fonte. Só que a história que a ciência vai dizer que ela não vai em silêncio. O desejo dela é tanto por água que a ciência vai afirmar que ela não corre em silêncio. Por mais que os predadores estejam atrás, ela não corre em silêncio. Ela vai soltar um bramido tipo um lamento. E a ciência vai dizer que 1 quilômetro de distância consegue se ouvir o bramido de uma corça com sede. É por isso que o salmista está dizendo: como brama a corça pelas correntes das águas. Será que a nossa alma está bramando pelas águas salutares do Espírito Santo? Será que a nossa alma está gemendo como a corça brama pelas correntes das águas, com sede de Deus? Porque às vezes a gente está com sede, mas não quer reconhecer que estamos com sede. E Jesus, entendendo isso, ele vai ser enfático, porque Jesus sabia e sabe que há pessoas que estão com sede, mas não quer reconhecer que está com sede, que ele é a solução para dessedentar a minha alma. É por isso que lá no capítulo 7, versículo 37 de João, ele vai levantar e vai gritar: quem tem sede, vem a mim e beba. Não adianta só ter sede. Porque sede todo mundo tem, eu acabei de dizer. Agora eu quero ver reconhecer que está com sede. Porque o salmista está reconhecendo que eu estou com sede, mas não é de água. Estou com sede, é de Deus.
Eu estou com sede de Deus. A minha alma está em sequidão de estio por causa de Deus. A minha alma está em rachadura por causa de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Ele sentia falta. Porque a maioria dos salmos que você vai ler, alguns deles são salmos de romaria, são salmos de romagem, onde ele saiu de casa já com uma harpa na mão, louvando até chegar no templo. E você vai encontrar alguns salmos chamados salmos de degraus. É quando ele chegava no templo, eles iam subindo degrau por degrau, cantando hino. Por isso que você vai encontrar volta e meia salmos de degraus. A alma deste homem é levada por isso. Só que ele estava em cativeiro agora. Não tinha como ele ir. E os seus adversários, os seus inimigos olhavam para ele e zombavam. O teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Já passou por isso? Já passou por isso? Está passando uma situação, uma prova, e alguém chegava para você e dizia, mas você não é crente? Por que teu Deus permite você passar por isso? Você não é cristão? Você não é cristão? Já passou por isso? Era isso que este homem estava passando. Deboche, desprezo. Até o ponto da sua alma se agitar dentro dele. Você já sentiu a alma agitada? Já sentiu a alma doendo? E o problema é que quando a alma dói, não tem como você chegar em uma farmácia em São Francisco e dizer, aplica uma injeção em mim, porque a minha alma está doendo. Não tem como você chegar num consultório e dizer, me passe aí algumas dragas, alguns comprimidos, porque a minha alma está doendo, eu preciso aliviá-la. Não existe antídoto humano que tira a sede causticante de uma alma. E este homem, compreendendo isso, ele vai gritar para a alma dele, vai dizer, porque está abatido a minha alma? Porque você se perturba dentro de mim? Calma aí, espere em Deus. Espere em Deus. Pois eu ainda o louvarei. Olha a convicção, olha a certeza. Olha a convicção, olha a certeza que ele tinha de que um dia o cativeiro ia cessar. É interessante para finalizarmos. A água protegia a costa. A água protegia a costa. Já viu algum leão nadando? Já viu algum lobo nadando? Já viu alguma hiena nadando? Mas caso você vê uma poça nadando, você vai ficar maravilhado. Quando ela achava as correntes das águas, a ciência que vai afirmar que ela não bebe. Ela está com sede, mas ela não bebe. Ela chega e pula, salta. Porque primeiro ela quer tirar o odor. Olha que o salmista, olha quem o salmista está se comparando. Ela quer tirar o odor. Ela está com o corpo todo rachado de sede, mas ela primeiro quer tirar o odor. Então ela mergulha. O leão, a hiena, o lobo, ou o coiote, como queira pronunciar, vai chegar até na beirada, mas não consegue mergulhar. Quer se livrar dos predadores da tua alma, mergulhe na água do Espírito. Quer se livrar dos predadores da tua alma, mergulhe nos rios de Deus. É por isso que
que o salmista no Salmo 46 vai dizer: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Sabe por quê? Porque eles criam literalmente que fluía espiritualmente um rio do Santo dos Santos no templo em Jerusalém. Lembra da visão de Ezequiel no capítulo 47, quando Ezequiel vai ver a visão do templo e um filete de água saindo justamente do limiar do templo. E quando ela mergulha, que volta à tona novamente, o odor já saiu. E os coiotes, os predadores não vão sentir mais cheiro de sangue, vão sentir cheiro de água. Entendeu? Não? Quando eu mergulho nos rios de Deus, o inimigo não vai sentir mais cheiro de pecado. Vai sentir cheiro do rio da vida. É por isso que lá em Apocalipse você vai ver no final do livro o convite. E aquele que tem sede, o Espírito diz: vem e beba de graça da água da vida. No final da Bíblia é um convite para beber da água da vida. Porque somente esta água consegue nos dessedentar. Somente esta água nos consegue tirar o cheiro terrível do pecado. Apocalipse 22, 17, você vai ler assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. É de graça. Já foi pagado na cruz do Calvário. Está lembrado que quando o soldado feriu o lado de Jesus, o que saiu de lá? Lembra disso? Sangue e água. Sangue e água. Sangue para purificar e água para dessedentar. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. De Deus vivo. Que nós venhamos anelar. Que nós venhamos ansiar. Que nós venhamos ter avidez provocada pelo Espírito Santo para ter sede de Deus. Que Deus tira toda a nossa sede de todas as outras coisas e faça nascer em nós sede por Ele. E que nós entramos em desespero como a corça, porque enquanto ela não encontra água, ela não para. Ela não para. Ou ela morre correndo, ou ela encontra água para dessedentar. Do contrário, ela morre correndo à procura. Que Deus coloque essa sede em mim e em você, de encontro não nos saciarmos nele, não pararmos. Eu quero orar com você nesta noite. Não sei como está a tua alma, não sei como está o teu coração, não sei como foi o seu dia.
Mas o dono da água da vida está aqui, ele sabe. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por sentir mais uma vez a sua presença apesar de mim. Obrigado por me dar graça mais uma vez de ministrar a tua palavra. Mereço? Não. Graça. Ajuda-me a cada dia a me aproximar desta água salutar que é o Senhor. Mas eu só te peço, não mitiga de todo esta sede em mim. Porque se o Senhor mitigar toda essa sede, eu vou parar de procurar. Que a cada dia o Senhor permita que eu tenha sede de Ti. Apesar dos pesares, apesar das faltas, apesar dos erros, me ajuda a cada dia a ter sede de Ti. Quantas vezes tentei me distanciar do Senhor, mas o Senhor, por infinita graça, me puxava de volta, porque sabia que longe das águas eu morreria de sede. Nos dê essa sede, ó Deus. Nos dê essa sede que o salmista está nos ensinando aqui. Uma avidez tão forte que era maior do que ele. Ó Espírito Santo, nos ajuda a ter sede de Ti. Sede de ser melhor, sede de ser mais espiritual, sede de nos aproximar mais de Ti, sede de clamar mais ao Senhor. Renova o meu coração, renova o coração da tua igreja. Ser com os visitantes que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Fortaleça cada um e os renove para o louvor do nome de Cristo Jesus que nós te oramos. Amém, amém e amém.